Olá, amantes da solitude! Sejam muito bem-vindos ao podcast do Eu Vou Comigo. Eu sou a Lívia e tô te guiando nessa jornada de como viver na melhor das nossas companhias em uma Eurotrip. Então segue comigo para você saber a sequência do podcast da semana passada. Vai com quem? Você vai com quem? Vai com quem você vai? Vai com quem? Eu vou comigo! Bom, tava contando para vocês aqui da minha viagem por Portugal. E chegou o momento de eu ir conhecer Porto. A cidade do Porto, ela é bem peculiar. Eu diria que ou você ama ou você odeia. Eu acho difícil odiar, porque ela é muito bonitinha, ela é patrimônio histórico da humanidade, mas uma cidade cheia de ladeira. E lembra que eu contei pra vocês que a minha perna tava doendo muito daquele rolê que a gente fez em Sintra? Então, eu achei que ia melhorar. E não melhorou. Carlota foi trabalhar, fiquei ali no centro, ali na entradinha de Porto, e fui pesquisar o que tinha pra fazer ali. Fui decidir na hora o que eu ia fazer, porque até então o que eu sabia do Porto é que existe um vinho do Porto, que nem era dos meus preferidos, porque é um vinho muito doce, um vinho de sobremesa, e eu sou mais da turma do salgado. Então fiquei ali olhando aquela cidade, fui descendo, fui me perdendo. Gente, como é gostoso viajar se perdendo, eu adoro não planejar por causa disso. Aí você vai entrando numas ruelinhas, numas vielas, numas praças. Aí eu parei na frente de uma biblioteca super agradável. Aí descobri que era do lado da universidade. Aí fui na Torre dos Clérigos, nem sabia que tinha Torre dos Clérigos. Fui lá, conheci. Foi tanta coisa gostosa, foi um dia muito agradável. Ainda que meu joelho tivesse doendo assim pro inferno, a minha perna já não dobrava nem esticava. E eu andando ali naquelas subidas e descidas infinitas. Chegou mais ou menos no final do dia e eu gosto bastante de ver o pôr do sol. Falei, queria achar um lugar aqui na beira do rio, porque Porto é muito conhecido pelo Rio Douro, né, que passa ali, além dos vinhos, e pelas pontes. E a ponte mais famosa que tem lá é do mesmo arquiteto que fez a Torre Eiffel. Então, é muito bonita. Você pode passar em cima dessa ponte a pé também. E eu fui lá dar uma volta. E quando você cruza essa ponte, você chega na Vila Nova de Gaia, que é um lugar onde tem várias vinícolas, né? Várias lojas dessas vinícolas mais conhecidas de vinho do Porto. Aí eu vi que tinha o Sandeman lá. Falei, vou ali tomar um vinho. Cheguei lá, tive uma surpresa super agradável, assim, eles vendem drinks, é um lugarzinho maravilhoso para passar ali um tempo da tarde, mas eu queria ver o pôr do sol na beira do rio. Peguei minha tacinha de vinho do Porto e fiquei ali sentada, olhando o sol se pôr no meio do Rio Douro, e eu queria que todos vocês sentissem a sensação que eu tô sentindo de novo aqui enquanto conto essa história para vocês. Que foi um dos pôres do sol mais incríveis que eu vi na minha vida. E com aquela sensação de olha onde eu estou e olha o que eu estou fazendo. E eu estava sozinha, sem outra companhia, mas eu estava tão preenchida, tão completa, tão feliz de estar ali. Era uma realização, uma coisa que até então era inimaginável para mim. Nunca tinha planejado viver aquilo, estava muito satisfeita de estar vivendo. Foi um momento bastante especial para mim, que eu divido aqui com vocês agora. Fui embora, peguei um funicular que levava ali de baixo até o topo da cidade, né? Porque eu não conseguia mais andar. Carlota me encontrou, fomos para casa dela em Aveiro, a família dela é de Aveiro. No dia seguinte a gente foi dar uma voltinha em Aveiro. Aveiro é conhecida como a Veneza portuguesa.
Eles têm até gôndolas ali nos riozinhos, é uma cidade nos canais, é uma cidade super gostosa, bem bonitinha, uma graça. Também recomendo que você coloque na sua lista quando puder ir para Portugal ou quando for a Portugal. Dá uma passada em Aveiro. Tem várias comidas típicas de lá também. Eu experimentei com ela. Parece uma panquequinha assim de gemas moles. É super gostosa. É bem tradicional. Foi muito legal. Conheci várias amigas dela. E nessa hora que eu conheci as amigas dela, eu soube que a gente não fala de fato português. Porque elas começaram a conversar. Assim como a gente conversa com os nossos amigos aqui no Brasil, na nossa velocidade. E eu não entendi absolutamente nada. E aí elas tentavam me incluir e eu não tava entendendo nada. Aí eu tive que passar por esse momento e falar, gente, fiquem à vontade, porque eu não tô entendendo nada que vocês estão falando. E as meninas são umas queridas, e até hoje também eu tenho contato com elas. A gente começou a se entender quando a gente falou mais devagar. Voltamos para Lisboa, a Carlota voltou para a rotina dela de trabalho. E aí tinha um lugar que eu tava bastante intrigada, que eu queria muito conhecer, que é Peniche. Peniche tem um lugar de mergulho bem interessante. E eu tava encasquetada que eu queria ir pra lá mergulhar. Mas não era uma época boa de mergulho lá. E lá também tem uma ilha, que é um daqueles cenários paradisíacos. E eu fui um dia de ônibus pra lá. E, gente, a rodoviária de Lisboa não é de Deus. Quem conhece, me fala aqui. Vai lá no Instagram do Eu Vou Comigo, me adiciona e vamos conversar sobre a rodoviária de Lisboa. Ninguém tinha me avisado o que tava me esperando. Eu não sei se já melhorou do que era, mas eu cheguei pra pegar o ônibus, gente, era como se fosse um estacionamento, assim, do Anhembi gigante, com vários postes, assim, vários lugares não cobertos, com papéis colados. E eu não tava entendendo nada, porque era muito grande. Falei, onde que eu vou comprar essa passagem? Não tinha um guichê, não tinha. E o meu joelho continuava doendo muito. Aí eu fui numa farmácia que tinha ali do lado para comprar um remédio, né? Pra finalmente tentar ver o que estava acontecendo no meu joelho. E perguntei aonde que eu pegava o ônibus. E os portugueses são super literais. Nem achem que eles são grossos, eles são muito literais. Perguntei onde pegava o ônibus, a mulher apontou pra fora e falou, ali. Eu fiquei, tá bom, obrigada, ali, né? Valeu. Aí eu falei, eu queria pegar o ônibus para Peniche. Aí ela veio até a porta e me mostrou aonde eu deveria ir. E eu cheguei lá e realmente no postinho tava fixado lá, ônibus para Peniche, horário tal e tal, custa tanto. E era baratinho, gente. Peguei o ônibus, compra ali mesmo com o motorista, não tem cobrador, não tem nada. Fui pra Peniche de ônibus. Peniche é uma cidade amuralhada, né? Uma cidade murada, como a gente fala. E era um muro de proteção mesmo. É um lugar bem legal. E tem um forte super bonito e tem uma parte de pedras, assim, na praia, que lembra bastante Torres, aqui no Rio Grande do Sul. Então, quem conhece Torres, ou quem conhece Peniche, ou conhece os dois, sabe do que eu tô falando. E aí eu fui conhecer a cidade também é muito famosa pelas rendeiras. Antigamente elas faziam rendas à mão, é um lugar bem legal. E fui checar do mergulho, e realmente aquele dia o mergulho não estava saindo, porque o mar estava muito mexido, e não ia sair pelos próximos dias também, então eu fui caminhar. E fui caminhando, e cheguei num penhasco ali que eu assumi que era o último lugar que tinha entre Portugal e o Brasil. E aquilo me deu uma bugada, de novo, do tipo, olha aonde eu cheguei. Dei aquela respirada funda assim e me enchi de novo de mim, me enchi de orgulho, me enchi de felicidade, de gratidão.
Foi outro momento muito especial de conquista, de liberdade, de autonomia, de independência. Foi muito grandioso. E Peniche também é muito famoso pelos frutos do mar. Eles gostam bastante e é uma região, lá como eles pescam, é uma região bastante conhecida por todos os tipos de frutos do mar. E eu falei pra vocês que eu adoro experimentar comidas esquisitas, né? E cheguei num restaurante que estava aberto, porque também era dia de semana, gente. E a Europa, ela é muito sazonal, então não é todo dia que abre tudo, é bem diferente aqui do Brasil. Não são todos os horários que as coisas estão abertas, às vezes os restaurantes fecham para almoço, porque eles estão almoçando e aí você que se vire, entendeu? Então tem toda uma questão que eu fui aprendendo também conforme eu fui viajando. Mas é quando a gente ouve falar de Europa, né? A gente fala, nossa, é tudo igual aqui, ou melhor. Não. Paris fecha de domingo. Se não for temporada, nem todos os lugares da Europa ficam abertos. Em Portugal não é todo dia que as coisas estão sempre abertas, não é em todo lugar, enfim. Isso é uma coisa que é legal de ir pegando conforme vai viajando. E eu experimentei nesse lugar um negócio que parecia umas patinhas de elefante. É um molusco que chama percebes. E você pode comer quente ou frio. E ele tem uma aparência, gente, chama percebes ou percebes, depende, né? No Google você encontra os dois, dá uma pesquisada. Ele tem uma aparência super esquisita. E aí o cara veio pra mim e me perguntou se eu queria quente ou frio. E aí eu falei, meu Deus, né? Não sei. Quero os dois pra experimentar. E um chopp bem gelado, por favor. Meu Deus, é a melhor combinação do planeta. O negócio não é bonito, mas ele é tão gostosinho, ele é tão salgadinho. É muito bom. Pra quem não é vegetariano nem vegano, vale a pena experimentar. Passa o preconceito e experimenta. E aí, depois, voltei para Lisboa. Eu queria continuar a viagem de lá, mas não tinha ônibus depois para voltar para Lisboa de nenhum dos lugares, porque assim como eu falei, a Europa é muito diferente do Brasil. Voltei para Lisboa e no dia seguinte fui conhecer em Lisboa um lugar que me surpreendeu mais do que o Museu do Louvre. Então, não perde o próximo episódio do podcast, que eu vou te guiar nessa jornada e aí a gente vai mudar de país. Então, fica comigo aqui e não esqueça, quando te perguntarem vai com quem, é só responder: eu vou comigo.